Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. Pessoal gosta que eu falo youtuber. Pessoal, hoje meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês mais uma resenha de filme e dessa vez um filme sumamente clássico, uma obra-prima do cinema europeu, do cinema espanhol, desse mestre chamado Pedro Almodóvar. Hable con ella, fale com ela, obra-prima do cinema de 2002. Eu já vou começar a falar sobre a trama, que envolve atrocidade e ao mesmo tempo lirismo, nessa combinação bem almodoroviana com vocês. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o clássico Hable con ella, Fale com ela, obra-prima do cinema de 2002, que contou com a direção do espanhol Pedro Almodóvar. Do que trata a trama de Hable con ella, de Fale com ela? Nós temos aqui 4 personagens muito importantes. O Marco, que pelo sotaque a gente nota que não é espanhol, ele é um argentino. O Marco, a Lídia, que é uma mulher sumamente exuberante, forte, uma toureira. Vejam vocês, o ambiente das touradas na Espanha, essa coisa atroz de ficar matando os animaizinhos, mas que obviamente tem toda uma tradicionalidade, um caráter consuetudinário na Espanha. Eu estive em Madrid, quero dizer a vocês, em dezembro de 2012, e a praça de tourada estava fechada, mas é como se fosse um estádio de futebol. É enorme, um local enorme, a Arena das Touradas. E esse ambiente que é sumamente machista tem a Lídia ali como sua representante feminina. E vocês vão ver a história intrincada da Lídia. E junto com essas duas personagens, o Marco e a Lídia, nós temos o enfermeiro Benigno, notem esse nome, Benigno, e a bailarina Alicia. Essa trama vai girar, a trama de Hable con ella, vai girar ao redor desse quarteto. E é muito interessante as implicações e imbricações que nosso querido Pedro Almodóvar vai atingir, ele vai alcançar com a sua maestria. Eu quero dizer a vocês, aqui como brasileiro, que eu fico muito contente e orgulhoso por ver um brasileiro cantando em Hable con ella. Logo no começo da trama nós temos ali o nosso querido Caetano Veloso cantando ali uma música. Eu só sei um trechinho, vou dar um tostão da minha voz como se fosse o Zé Bonitinho da escolinha do professor Raimundo, a saudosa escolinha do professor Raimundo com o Chico Anísio. O Zé Bonitinho dava um tostão da sua voz e Caetano Veloso, logo no começo do filme, canta: Cucurucucu, paloma, cucurucucu, soy ella. Não sei, pelo amor de Deus, não, obviamente que não chego nem perto do tostão da voz de Caetano Veloso, mas dei aqui a minha improvisada, e é arrepiante, é uma coisa muito bonita ver o Caetano ali no filme do Almodóvar, e quero dizer para vocês também que outro brasileiro formidável da nossa música popular brasileira, da nossa MPB, é citado no filme. O Marco, argentino, falando de um amor dele que não se realizou, que não se concretizou, de uma moça, salvo engano, australiana, de quem a Lídia sentia muito ciúme, vocês vão ver por quê, já vou contar a história do Marco e da Lídia. O Marco diz que a dor mais profunda, como diz a música de Antônio Carlos Jobim, esse carioca maravilhoso, esse mestre da MPB junto com o Caetano Veloso, a dor mais dolorida é justamente a dor de um amor não realizado. Vejam que bonito, que poética, sofrida, sábia e dolorida. E nós temos aqui, a Lídia primeiramente ela tem um namorado.
Mas esse namorado acaba ali não ficando com a Lídia. E ele vai assistir as touradas, a Lídia o ama muito, mas de qualquer maneira ela tem ali uma questão dura com esse namorado. E a Lídia, ela realiza muito mais do que o seu próprio desígnio, ela realiza, sendo toureira, o desígnio do seu pai. Vejam vocês, o Almodóvar é exímio em escolher as personagens, inclusive pelos seus traços fenotípicos. Por quê? Porque a Lídia, quando tá ali com o cabelo solto, encaracolado, exuberante, vivaz, tem uma feminilidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo, quando ela veste ali as roupas, a indumentária própria do toureiro e coloca o chapéu do toureiro, ela como que assume uma pose andrógena, uma figura, uma aura andrógena. Então é uma coisa impressionante, é uma ambivalência na Lídia. Vocês vão ver que essa mesma ambivalência, como um espelhamento, é encontrada no Benigno, eu já vou comentar. O Marco, em determinado momento, como jornalista do El País, esse jornal famoso da Espanha, que inclusive tem aqui uma sucursal no Brasil, o El País Brasil, o Marco quer entrevistar a Lídia porque houve ali um imbróglio com o ex-namorado da Lídia. Então ela fica muito decepcionada, porque ela é uma toureira de muito sucesso, tem a sua vida privada à frente da sua vida pública, nesse machismo estrutural terrível que tolhe ali a carreira de uma mulher de sucesso, sobretudo no meio muito masculino. O contato entre a Lídia e o Marco começa de maneira muito tensa, porque quando a Lídia sabe que ele quer fazer uma reportagem com ela, ela se afasta. Mas sabe o que é curioso? A mulher que na arena tem a ousadia, a impetuosidade, a bravura de enfrentar touros completamente indômitos, touros bravios, é uma mulher que depois que recebe a carona do Marco, dá um grito lancinante, como que rasgando o coração da noite, e chama o Marco para matar uma cobra na sua casa. Ora, alguém que enfrenta touros teria medo da cobra? Vocês estão entendendo o aspecto simbólico? A cobra, desde o mito do Gênesis, é um animal tido como, primeiramente, diabólico, mas também fálico, porque a sedução do demônio, a sedução da Eva pelo demônio, implicaria ali uma falicidade, um símbolo fálico da cobra. Então a Lídia, que é uma mulher, na acepção mais forte do termo, ousada, impetuosa, tem uma relação tensa de fobia com a cobra. E sabe o que é curioso também? O Marco, quando vai ali matar a cobra, de fato ele vai ter a questão de matar a cobra rapidamente com um pedaço de pau, o Marco chora. E nós já víramos, quando eu falei aqui do Caetano Veloso, o Marco, esse argentino, esse jornalista argentino, ele vendo a apresentação do Caetano Veloso numa casa muito bonita, à beira-mar, ali na Espanha, ele vai às lágrimas. Ele diz que a voz do Caetano Veloso, a interpretação do nosso querido Caetano Veloso, o toca profundamente. Então uma coisa aí formidável, entender o seguinte: uma mulher bravia, uma mulher sumamente impetuosa, que tem características da força do tradicionalmente tido como masculino. É claro que eu não estou aqui dizendo que o feminino é adstrito à mulher e o masculino é adstrito ao homem, mas historicamente há essa compartimentação. A Lídia tem um masculino pronunciado. E o Marco, que consegue matar a cobra, ou seja, que realiza a morte do falo, e pode ser tido o falo do outro, é um homem sumamente sensível. Então o Almodóvar, ele lida com a complexidade da nossa subjetividade, não com papéis estanques. Ele embaralha as dimensões da identidade. Isso é muito pródigo e muito recorrente nas belíssimas películas do nosso querido Pedro Almodóvar. Muito bem. Com o tempo, a Lídia e o Marco se envolvem em romance. Esse é um primeiro tronco, vamos dizer assim, um galho da narrativa. Do outro lado, nós temos a bailarina Alicia, que é uma moça muito bonita, muito talentosa, que ali é vista todos os dias da janela do apartamento do Benigno. Benigno é um enfermeiro. Nós vemos ali alguns traços que podem dar a dimensão de que o Benigno teria uma orientação sexual ambígua, que ele poderia gostar tanto de homens quanto de mulheres, ou seja, sendo ali mais uma figura andrógina na narrativa de Pedro Almodóvar, mas é importante dizer que ele tem uma verdadeira fixação pela Alicia. E isso é interessante. Da janela do apartamento do Benigno é possível ver toda a fachada da academia de balé
da Alícia. Olhem que coisa. E num determinado momento, sempre que a Alícia está ali ensaiando, fazendo o pas de deux, fazendo os seus passos de bailarina, o Benigno a está observando. Nós não sabemos, ao princípio, mas depois é revelado, que o Benigno abriu mão da sua própria vida, não sai de casa, não tem postura para sair de casa, não tem nenhuma namorada, não se diverte, porque ele cuidava em tempo integral da sua mãe, como que havia dedicado a sua vida à própria mãe. E o momento preciso em que o Benigno, com uma atitude ali que nós eventualmente não esperaríamos dele, nós esperaríamos alguém talvez mais tímido, o Benigno sai do seu apartamento e vai até a Lídia. Até a Alícia. A Alícia está saindo ali da academia de balé, o Benigno vai até ela e fala com ela. Ele habla com ella. Ele começa a falar com ela pela primeira vez. Ele pergunta quem ela é, de onde ela vem. Ele vê que a carteira, ele aproveita uma circunstância em que a carteira da Alícia havia caído da bolsa. Ela então estava imaginando que o Benigno a estava seguindo, mas então ele entrega a carteira para ela. E ambos ali se tornam mais próximos, mais abertos. Sabe o que é importante? A Alícia vai sofrer logo em seguida, pouco tempo depois, um acidente. E ao sofrer um acidente e ficar em coma, ela vai parar justamente no hospital onde o Benigno trabalha. E é aí que, ao fim e ao cabo, eu já quero adiantar para vocês, o Benigno vai incorrer numa completa barbaridade, numa completa atrocidade. Ele vai acabar violando a Alícia, ele vai manter uma relação sexual com a Alícia. Isso, obviamente, tem que ser condenado de A a Z, completamente. Mas vocês sabem o que Pedro Almodóvar, com a sua ambivalência, com seu conhecimento profundo da natureza humana faz? Antes de que esse horror venha à tona, Pedro Almodóvar vai mostrando como o Benigno é carinhoso com a Alícia. Como ele passa creme nas pernas da Alícia, como ele toma cuidado, como ele vai, por exemplo, assistir a filmes mudos que ele havia descoberto quando conversara rapidamente com a Alícia, que era um gênero de predileção da sua musa. Então o Benigno assiste aos filmes mudos e narra os filmes mudos para Alícia. Ele, por exemplo, foi assistir a uma apresentação de uma bailarina, salvo engano, inglesa ou estadunidense, e conseguiu o autógrafo em inglês dessa bailarina, numa foto, para mostrar para Alícia que, obviamente, em coma não podia ter ciência de nada. Então a gente percebe que ele, diante de uma pessoa em coma, de uma mulher em coma, tem toda uma relação amorosa, afetuosa. Olhem a ambiguidade e olhem a leitura freudiana implícita de Pedro Almodóvar. Benigno havia dedicado boa parte de sua vida à sua mãe, a tratar a sua mãe moribunda, que também ficara nas últimas. Então ele tinha uma relação, a única pessoa com a qual ele mantinha uma relação era a sua mãe ali, numa situação em que a moribunda dependia exclusivamente do filho / enfermeiro. Agora essa relação é replicada. Então, essa ambiguidade da orientação sexual do Benigno é importante para que nós possamos entender que o mesmo afã que ele tinha pela mãe agora é transferido para a Alícia. E ele, vocês vão ver logo, tem uma atração pela personagem Marco, por esse argentino, jornalista argentino, do qual eu falei que está envolvido, num primeiro momento, com a Lídia. Olha que interessante. Então, o Benigno não consuma, digamos, efetivamente a sua orientação sexual, não tem uma relação sexual, ele conta, inclusive, para o psiquiatra, que tem uma clínica no apartamento contíguo ao da Alícia, pré-acidente, claro, que ele era virgem. E essa virgindade é como que uma invaginação do falo do Benigno, que, ao não poder consumar uma relação com as mulheres, porque edipianamente, freudianamente, tinha ali um amor pela sua mãe, e esse amor, claro, cai no interdito do incesto, o Benigno só pode ter uma relação mais platônica, mais distanciada com as mulheres. E aí, a Lídia tem essa transferência. Mas aí você que está assistindo a esta resenha pode me perguntar: Flávio, que raio de relação platônica é essa que faz com que, ao fim e ao cabo, o Benigno se transforme em um criminoso contumaz, um atroz criminoso, tendo violado, tendo estuprado a
em defesa, não que qualquer mulher estuprada, obviamente, sofre uma barbaridade, mas ali havia uma barbaridade à quarta potência. Por quê? Porque a Alícia sequer estava consciente, ela sequer estava acordada, é uma coisa atroz. Como é que você pode explicar isso? Que platonismo é esse? Porque o Benigno realiza essa ação. É aí que a gente tem que ter a dimensão que, na mesma medida em que a Alícia bailarina se vê em coma, a Lídia, num determinado momento, se colocando em frente dos touros, quando eles saem ali da casa-mata, quando eles saem da porteira, ela é chifrada pelo touro, ela é penetrada, vejam a simbologia, ela é penetrada pelos chifres do touro e ela entra em coma e depois vem inclusive a falecer. E para qual hospital vocês acham que a Lídia é encaminhada? Exatamente, para o hospital do Benigno. E aí nós temos uma duplicação. Nós temos o balé da tourada, porque é muito bonito, apesar de eu obviamente recriminar a violência contra os touros, contra os animais, ninguém vai negar que toda a indumentária do toureiro, no caso da toureira, e os movimentos com a bandeira vermelha são sumamente poéticos e guardam um mimetismo, guardam uma analogia de beleza rítmica com o bailado, com o balé da própria Alícia. Então nós temos duas mulheres em coma, duas bailarinas, cada uma na sua respectiva atividade, em coma, e Marco para Lídia e Benigno para Alícia convertidos em enfermeiro, porque o Marco toma para si, assim como Benigno, o afã de cuidar da Lídia, como Benigno profissionalmente e afetivamente cuida da Alícia. É nesse momento que, não sabendo o que fazer, completamente impotente diante da insciência do seu amor, é nesse sentido que Marco pergunta a Benigno: o que eu faço? E é quando Benigno, numa fala ali muito lírica, passando creme com todo cuidado nas pernas inertes da Alícia, diz: hable con ella. Fale com ela, dê o seu carinho, conte as histórias, tome-a como se ela fosse, como se ela estivesse ciente. E aqui eu quero dizer a vocês que o desejo que o Benigno, vejam o nome, Benigno, bondoso, caridoso, que o desejo que ele projeta sobre o Marco e que é encalacrado, como se ele não pudesse admitir a sua orientação homoafetiva, é curiosamente voltado para a Alícia. A trama é humanamente profunda e suficientemente complexa para que nós possamos fazer leituras em filigranas, leituras leituras subliminares, para entender que o Benigno só acaba consumando esse horror da violação pelo desejo que tem pelo Marco. E por que eu estou falando que há uma simbologia nisso? Porque o Marco mimetizava a função de enfermeiro que o Benigno já fazia. Então agora o Benigno, como que mimetizando essa enfermaria do Marco para com a Lídia, como que poderia consumar, sair, romper o ímen do seu platonismo e penetrar a Alícia como se estivesse ali mimetizando uma relação com o próprio Marco, que se torna um grande amigo do Benigno. Vocês estão entendendo a profundidade, a complexidade e a ramificação dessa trama? O que é muito bonito no Almodóvar é sempre aqueles closes, aquelas tomadas de dança, ele que é um apreciador dos movimentos do corpo. O Fale com Ela é aberto por uma cena de teatro, então nós temos como que uma metalinguagem, a cena dentro de uma cena, em que mulheres vestidas ali com camisolas, com corpo ali extremamente esguio, estão dançando belamente, e as cenas coloridas, as cenas multifacetadas de Fale com Ela. Essa câmera sensível do Almodóvar, que tem uma estética da fotografia, uma estética da imagem, ela se imbrica com um profundo conhecimento psicológico, existencial, das contradições e mesmo paradoxos interditos da natureza humana. E sabe o que é mais interessante? O Benigno vai ser preso. Ele, justificadamente, por esse horror que cometeu, vai ser preso. E o Marco, após a morte da Lídia, como se já não houvesse alguém de quem ele pudesse mais cuidar, o Marco se torna cada vez mais o grande amigo do Benigno. O Benigno, em determinado momento, se mata na prisão. Ele toma essa culpa para si, ele não suporta aquela vivência, e ele não suporta que, eventualmente, a Alícia pudesse ter morrido. E vejam, ela não morre. Ela não morre. E é interessante dizer que a Alícia havia ficado grávida do filho do Benigno.
E esse filho fora perdido, ocorrer ali um aborto espontâneo. A Alicia acorda do coma em determinado momento. O Benigno já não pode mais ter qualquer tipo de proximidade com a Alicia. Adivinhem onde o Marco, fiel a seu amigo Benigno, vai morar? Ele vai morar justamente no apartamento do Benigno. A locatária ali do apartamento desconfia que uma coisa muito grave o Benigno havia cometido. O Marco, ele não está endossando o horror do que o Benigno fez. E na verdade o Benigno, como estuprador, se revela sumamente maligno. Mas a sensibilidade do Almodóvar mostra que não se tratou apenas de lascívia. Claro que nós temos que condenar esse horror do estupro, mas que havia ali toda uma tensão anímica que a trama de Almodóvar vai destrinchando na natureza mesma do Benigno. E o Benigno, convertido em maligno, ainda assim era o melhor amigo do Marco. E ele toma como mistério cuidar do amigo que, infelizmente, acaba se matando na prisão. E o Marco então penetra. Vejam, se ele não havia penetrado o Benigno e não havia sido penetrado pelo Benigno, ele vai penetrar no apartamento do Benigno, ele vai morar no próprio local onde o Benigno habitara. E o que o Marco, ao abrir as persianas de sua janela, vê? Ele vê justamente a academia de balé, onde a Alicia está treinando, se reabilitando, fazendo a sua fisioterapia para que um dia, talvez, ela possa voltar a dançar. Será que vocês vão entender? Se a Almodóvar coloca Marco e Lídia, Benigno e Alicia, como é que essa trama se entrelaça? Eu já mostrei paralelismos, espelhamentos entre a poética da toureira e a poética da bailarina, Lídia e Alicia. Eu já mostrei esse afã homoafetivo do Benigno para com o Marco, que no caso do Marco, que tinha uma orientação sexual heteroafetiva, não se realizava para além da amizade. E agora, para entrelaçar esses dois pares, para fechar de fato as arestas desse quarteto quadrado, nós temos agora o Marco se encantando pela Alicia. E a Alicia se encantando pelo Marco ao fim e ao cabo. Almodóvar não vai desdobrar esse relacionamento em Fale com Ela, mas é importante dizer que esse relacionamento ele também tem ambiguidade. Será que o Marco, no seu afã de grande amizade, e talvez culpa por não ter impedido que o amigo se matasse na prisão, não gosta da Alicia, estendendo esse afã pelo Benigno? E a Alicia agora pode se engraçar com um homem segundo que é o melhor amigo daquele que a havia violado, que a havia penetrado. Vocês estão entendendo como essa trama Fale com Ela tem um silêncio subliminar que precisa ser destrinchado e analisado e entrevisto e aprendido pelos espectadores e espectadoras? Então, pessoal, eu quero saudar o formidável diretor espanhol Pedro Almodóvar por nos dar uma verdadeira aula poética, bailarina, de música com o nosso querido Caetano Veloso e com a menção a Antônio Carlos Jobim, dessa natureza entranhada, paradoxal de homens e mulheres, no seu clássico Hable con ella. Essa foi mais uma resenha de filme aqui do meu canal. E se você gostou dessa resenha, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Logo abaixo desse vídeo, você vai ver uma tecla com o nome Seja Membro. Se você se tornar um membro humanista ou uma membro humanista do meu canal, em 4 faixas de patrocínio possíveis, você vai contribuir para que eu possa dar continuidade às aulas ao vivo, às resenhas de livros e às resenhas de filmes aqui do meu canal, além dos vídeos de leitura literária. Pessoal, essa foi mais uma resenha de filmes, e as resenhas de filmes aqui do meu canal acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Eu me despeço então do grande mestre Pedro Almodóvar, me despeço de vocês e até a próxima resenha de filme aqui do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!